Olá, amados irmãos, a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vós. Iremos gravar aqui mais um vídeo do Apocalipse, o projeto Apocalipse, conforme eu tenho chamado. Antes de começar a falar, peço a sua inscrição aqui no canal, peço que ao se inscrever ative os sinos da notificação, se inscrevendo, ativando o sino, dê o like, que isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é relevante, vai passar para outras pessoas. Após fazer isso, curta o vídeo, comenta positivamente e compartilha com quem você quiser, principalmente grupos familiares, pessoas internadas, e Deus vai abençoar você. Receba essa palavra aí, tá? Hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Tiatira, que é a quarta igreja da Ásia, a qual o Senhor se dirige à mesma. Eu vou ler o texto que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tem uma ressalva, né? Uma ressalva aí. Tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem como um dos sacrifícios da idolatria. Essa palavra prostituição, ela às vezes é usada não no sentido físico, literalmente, né? Mas é usada muito também no sentido espiritual. Trair a Deus é como se prostituir, tá bom? Então, continuando a leitura. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, no caso a tal Jezabel, que alguns dizem que era uma profetisa e que ela era alcunhada por Jezabel porque era mulher de Acais e trouxe para Israel grande idolatria na época do rei Acais, a ponto de existirem mais de 850 profetas falsos atuando em Israel. E só havia Elias contra todos esses profetas falsos que estavam ali deturpando a fé no Senhor Deus de Israel. Então, para vocês verem a gravidade, né? Então, Deus está dizendo que ele é longânimo, porque diz aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Veja como Deus não é um Deus que tem prazer em punir, mas o próprio homem se pune, a própria mulher se pune, os próprios seres humanos se punem. Deus ele vai dando tempo ao tempo. Muita gente pergunta por que as pessoas fazem tanta maldade e não recebem logo o castigo. Tu já pensou se nós errássemos e recebêssemos o castigo imediatamente? Não haveria quase seres humanos vivos na face da terra, meus queridos. Pare e pense nisso. Então isso é a longanimidade de Deus, a paciência de Deus para conosco. Deus é longânimo em punir. E aqui está dizendo o mesmo desta profetisa. Deus está dizendo: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu, que é o pior dos quadros, dos cenários, a pior das tragédias é a pessoa não se arrepender. E eis que porei-a numa cama. Veja que atitudes erradas contra Deus podem ocasionar castigos também do próprio Deus, que ele é soberano da vida e da morte. Saiba disso, Deus ele tem poder para dar a vida e tem poder para tirá-la também. Deus ele tem poder para tudo, tudo está no controle de Deus. Então tem vezes que a gente ora até por uma pessoa, mas não sabemos da vida pregressa daquela pessoa e Deus não nos atende. Quem sabe aquela pessoa está sendo, vamos dizer assim, punida por alguma coisa que cometeu de grave contra um inocente ou contra pessoas de boa fé, as enganando. Não sabemos, Deus sabe de tudo. Então há coisas que só Deus conhece. Era o caso dessa mulher, mas o caso dela era bem público, porque as pessoas estavam ali no domínio da sedução, da enganação da mesma, né? Então aqui, continuando a leitura, né? Deus diz que vai puni-la e ferirei de morte a seus filhos. Esses filhos aqui são seguidores desta mulher. Os seguidores dela são chamados de filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e os corações. Deus conhece tudo, meu amigo.
Meu irmão, minha irmã, Deus conhece o meu interior, o teu interior. Deus sabe quando somos sinceros e quando somos falsos. Deus conhece quando o adoramos em espírito e em verdade. Deus conhece quando o adoramos somente da boca e da língua para fora. Então, que tenhamos essência, peçamos a Deus em nossas orações, essência de Deus na nossa vida, porque isso é que faz a diferença do adorador. E Deus sonda isso, e Ele sabe o que temos dentro do nosso coração, dentro da nossa essência. E continuando, versículo 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, havia um remanescente, tá vendo? E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Deus está prometendo aqui que não iria punir pessoas de Tiatira que estavam vivendo em sinceridade diante de Deus, em temor diante de Deus, vivendo uma vida em santificação. E Deus até elogia a igreja, dizendo que sabia das obras dela, sabia da sua paciência, sabia que era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha amor, que servia a Deus. Tudo está no versículo 19, depois confere mais uma vez lá, leia. Eu já li, mas leia de novo, para você ver as qualidades boas que essa igreja de Tiatira tinha. Então diz, continuando o texto, né, já estamos dando o texto explicando para ganhar tempo. É uma pena, né, porque os vídeos longos, além de eu gravar num telefone celular, né, que demora a passar o vídeo, às vezes um vídeo de 10, 15, 20 minutos demora muito a passar. Demora às vezes quase meia hora, 40 minutos, um vídeo desse tempo, de 10 minutos, 15. Então não tenho câmera. Um dia Deus vai me dar. E aí vai ser melhor para a gente fazer vídeos mais longos, né? E objetivos, essa é a nossa intenção, fazer vídeos objetivos para que você entenda, para que você possa se prender ao que eu estou dizendo aqui e glorificar a Deus, porque não é por muito falar que seremos ouvidos, diz a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, né? Continuando, Deus, o Senhor Jesus, ele promete à igreja de Tiatira, mas o que você tendes, retende-o até que eu venha, ou seja, o bom depósito da fé. Deus está dizendo para a igreja de Tiatira reter. E, consequentemente, como a igreja de Tiatira e as igrejas do Apocalipse, alguns interpretam como sendo fases da igreja, ou como sendo, foram igrejas literais, obviamente, foram igrejas que ninguém duvida da existência física das mesmas, e nem tampouco dos acontecimentos que aconteceram, que se desenrolaram nas mesmas. Porém, há uma lição espiritual para as igrejas de Cristo e as denominações cristãs e todos os cristãos em geral, para toda a época e para todo o tempo. Então, o Senhor está dizendo aqui, mas o que tendes, retende-o, ou seja, o bom depósito, retende-o até que Jesus venha. Está o Senhor Jesus dizendo que ele vai voltar. Muitos dizem que ele não vai voltar, a Bíblia está dizendo o contrário. O próprio Cristo escrevendo a Tiatira aqui, por meio de João, inspirando-o com a sua mensagem, diz que ele vai voltar e requer que nós retenhamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção no seu retorno. Olha que coisa linda, meus irmãos. Então, continuando, aqui está, e ao que vencer, sempre tem essa mensagem alvissareira, né? E guardar até o fim as minhas obras, obras de Cristo, você vai encontrar lá nos evangelhos, as obras que ele fez, os ensinos, né? Jesus está dizendo que aquele que vencer e guardar até o fim, ou seja, perseverar até o fim, eu lhes darei poder sobre as nações. Aqui está falando de autoridade espiritual. E com vara de ferro as regerá. Vara significa sinônimo daquele que tem autoridade. Lembra-se de Moisés, que andava com uma vara, era o símbolo da autoridade de Moisés, de Moshe. Então, com vara de ferro as regerá, porque eu recebi também do meu Pai, eu também lhes darei. E darei-lhes a estrela da manhã, que é o próprio Jesus, a estrela da manhã. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, então aqui está, do capítulo 2, versículo 16 até o 29, a apresentação do Senhor Jesus Cristo à igreja de Tiatira. Essa igreja que tinha bons princípios, mas tinha falhas. E por meio dessas falhas que são citadas aqui,
pelo Senhor, nós podemos olhar para as falhas que elas cometiam e procurar, de alguma forma, de alguma maneira, não falhar da maneira como eles falharam, porque isso é nobre, é benéfico e é de quem busca verdadeiramente uma vida espiritual saudável. Oremos, Senhor Deus e Pai, que esta palavra possa entrar em cada mente, em cada coração. Abençoa todos que vão ouvir esse vídeo e aplica, Deus, a Tua palavra, principalmente isso, em cada coração aqui representado, Pai. Te glorifico e te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor. Shalom.